Imagine acordar em um mundo onde o Sol nunca se move no céu. Ele não é o amarelo brilhante que conhecemos, mas um disco enorme e carmesim que paira eternamente sobre o horizonte, banhando a paisagem com uma luz cor de sangue. Não há meio-dia, não há crepúsculo, apenas um estado eterno de tarde avermelhada. Este lugar não é um sonho de ficção científica, ele existe a apenas 40 trilhões de quilômetros daqui. Próxima Centauri é a nossa estrela vizinha, a luz mais próxima no abismo negro do espaço interestelar. Ela é pequena, violenta e esconde mundos que podem ser o próximo lar da nossa espécie. Hoje, no além do infinito, vamos atravessar o vazio para conhecer a estrela que será, inevitavelmente, o primeiro destino da humanidade além do nosso próprio sistema solar. Prepare-se para descobrir que estar perto no universo ainda significa uma jornada que desafia toda a nossa tecnologia. Durante milênios, olhamos para a constelação do Centauro e vimos apenas pontos de luz indistinguíveis. Foi apenas no início do século XX que o astrônomo Robert Innes descobriu que uma dessas luzes estava se movendo mais rápido que as outras, revelando ser a estrela mais próxima da Terra. Próxima Centauri está localizada a exatamente 4,24 anos-luz de distância. Para colocar isso em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de um grão de areia, Próxima estaria a cerca de 11 km de distância, enquanto a Lua estaria a apenas 3 centímetros. Embora pareça pouco na escala galáctica, com a nossa tecnologia atual de foguetes químicos, levaríamos cerca de 70 mil anos para chegar lá. Estamos perto o suficiente para sonhar, mas longe o suficiente para que a viagem seja o maior desafio da história humana. Próxima Centauri não viaja sozinha pelo vazio. Ela faz parte de um complexo sistema triplo conhecido como Alpha Centauri. As duas estrelas principais, Alpha Centauri A e B, são astros majestosos, muito parecidos com o nosso Sol, que orbitam um centro de massa comum. Próxima é a terceira irmã, uma pequena estrela que orbita o par principal a uma distância imensa, levando cerca de 550 mil anos para completar uma única volta. É por causa dessa órbita alongada que ela detém o título de Próxima, estando atualmente na curva da sua trajetória que a traz para mais perto de nós. Ela é a sentinela do sistema, o primeiro posto avançado que encontraríamos ao sair da bolha protetora do Sol. Viver em um sistema estelar triplo criaria céus inimagináveis. De um planeta ao redor de Próxima, as outras duas estrelas apareceriam como pontos extremamente brilhantes, quase como luas cheias pontuais, brilhando no firmamento. No entanto, Próxima é tão pequena e fraca que é totalmente invisível a olho nu da Terra, apesar de ser a nossa vizinha mais próxima. Isso nos ensina uma lição de humildade. O universo pode esconder os seus segredos mais importantes bem diante dos nossos olhos, protegidos pela vastidão e pela falta de brilho. Próxima é a prova de que ser vizinho não significa ser igual, e que a diversidade estelar começa logo no primeiro passo fora de casa. Ao entendermos a localização de Próxima, percebemos que ela é a ilha mais próxima do nosso continente solar. Se o espaço entre as estrelas é um oceano escuro e frio, Próxima Centauri é o primeiro pedaço de terra firme onde poderíamos ancorar as nossas naves. No entanto, ao chegarmos lá, não encontraríamos um segundo Sol hospitaleiro. Encontraríamos uma anã vermelha, uma classe de estrela que opera com regras de física muito diferentes das do nosso sistema, e que possui um temperamento que pode ser tanto a salvação quanto a ruína de qualquer planeta que tente orbitá-la. Próxima Centauri é classificada como uma anã vermelha de classe M. Ela é minúscula quando comparada ao nosso Sol, possuindo apenas cerca de 12% da massa solar e um diâmetro apenas um pouco maior que o do planeta Júpiter. Se o Sol fosse um holofote de estádio, Próxima seria apenas uma pequena lanterna de bolso. A sua temperatura de superfície é de cerca de 3.000 graus Celsius, o que lhe confere uma tonalidade alaranjada escura ou avermelhada. Devido à sua baixa massa, ela queima o seu combustível de hidrogênio de forma extremamente lenta e eficiente, o que lhe confere uma característica fascinante: ela é quase eterna. No entanto, não se deixe enganar pelo seu tamanho reduzido. Próxima Centauri é o que os astrônomos chamam de estrela de brilho variável ou estrela fulgurante. Por ser totalmente convectiva, ou seja, todo o seu material circula de dentro para fora como uma panela de água fervendo, ela possui campos magnéticos incrivelmente intensos e caóticos. Isso resulta em erupções estelares colossais que podem dobrar o brilho da estrela em questão de minutos. Em 2017, os astrônomos detectaram uma supererupção que foi 10 vezes mais brilhante do que qualquer erupção já vista no nosso Sol. Para um planeta próximo,
Isso significa bombardeios constantes de raios-x e radiação ultravioleta mortal. Essas erupções são o grande vilão da habitabilidade em Próxima Centauri. Imagine um planeta tentando manter uma atmosfera enquanto é atingido por furacões de partículas carregadas a cada poucas horas. As explosões magnéticas de Próxima são tão violentas que poderiam, ao longo de milhões de anos, soprar toda a atmosfera de um planeta para o espaço, deixando-o como uma rocha nua e estéril. A pequena estrela que parece tão calma em sua luz fraca é, na verdade, um reator nuclear instável que lança ataques constantes contra os seus próprios mundos. Estudar Próxima é entender o limite entre a energia que dá a vida e a energia que a destrói. Apesar dessa agressividade, o fato de ser uma anã vermelha torna Próxima Centauri um objeto de estudo vital. Elas são o tipo de estrela mais comum na Via Láctea, representando cerca de 75% de todas as estrelas da galáxia. Ao desvendarmos os segredos de Próxima, estamos aprendendo sobre a maioria dos sistemas solares que existem. Se a vida pode sobreviver ao temperamento de uma anã vermelha, então o universo deve estar absolutamente repleto de biosferas. Próxima Centauri é o nosso laboratório local para testar a resiliência da vida sob um sol que nunca descansa e que lança chamas que alcançam o vazio. Em 2016, a astronomia mundial parou para ouvir um anúncio que mudaria para sempre nossa perspectiva sobre o cosmos. A descoberta de Próxima Centauri B detectado através do método de velocidade radial pelo Observatório Europeu do Sul. Este planeta não é apenas mais um entre os milhares de exoplanetas catalogados. Ele é um mundo rochoso, com uma massa mínima de 1,27 vezes a da Terra, orbitando exatamente dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que, teoricamente, a temperatura em sua superfície permitiria a existência de água líquida. Próxima B está a apenas 7.500.000 quilômetros de sua estrela, uma distância minúscula comparada aos 150 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol. Mas, como Próxima Centauri é uma anã vermelha fria, essa proximidade é o que o mantém aquecido. A vida em Próxima B, no entanto, enfrentaria desafios geográficos extremos. Devido à sua proximidade com a estrela, o planeta está quase certamente em um estado de bloqueio de maré. Isso significa que o tempo que ele leva para girar sobre seu próprio eixo é o mesmo tempo que leva para completar uma órbita de apenas 11 dias e 200 horas. O resultado é um mundo de contrastes eternos. Uma face do planeta está sempre voltada para o Sol vermelho, cozinhando sob uma luz perpétua, enquanto a outra face está mergulhada em uma noite glacial e infinita. A única esperança para a vida como a conhecemos seria o Terminador, uma estreita faixa de crepúsculo eterno entre o dia e a noite, onde as temperaturas poderiam ser amenas o suficiente para sustentar oceanos e uma atmosfera estável. Imagine estar parado nessa linha de fronteira. O sol carmesim nunca se põe, pairando imóvel logo acima do horizonte, pintando as nuvens de tons de roxo e magenta. Como a luz de uma anã vermelha é rica em infravermelho, as plantas locais, se existissem, não seriam verdes, mas provavelmente pretas ou cinza escuras, para absorver a máxima quantidade de energia possível. No entanto, o vento seria constante e violento, impulsionado pela diferença colossal de temperatura entre os dois hemisférios. Próxima B é um mundo de beleza alienígena, mas é também um laboratório de sobrevivência onde a atmosfera estaria sob constante ataque das supererupções da estrela, exigindo um campo magnético poderoso para não ser varrida para o vácuo. A grande dúvida que consome os astrobiólogos em 2026 é se Próxima B possui uma atmosfera ou se é apenas uma rocha nua como a nossa Lua. Se o planeta nasceu com muita água e conseguiu manter uma camada gasosa espessa, ele poderia redistribuir o calor do lado diurno para o lado noturno, tornando grandes porções do planeta habitáveis. Sem essa proteção, a radiação ultravioleta e os raios-x de Próxima Centauri tornariam a superfície estéril. A busca por bioassinaturas neste mundo é a prioridade máxima dos novos telescópios espaciais, pois Próxima B não é apenas um destino científico, é o primeiro teste real para sabermos se planetas ao redor de anãs vermelhas podem, de fato, abrigar a vida. Por muito tempo, pensamos que Próxima B estava sozinho, mas o universo sempre guarda mais cartas na manga. Em 2020, os cientistas confirmaram a existência de um segundo passageiro, Próxima Centauri C. Este é um mundo muito diferente de seu irmão mais próximo. Classificado como uma superterra ou um mini-Netuno, ele possui cerca de 7 vezes a massa do nosso planeta e orbita a uma distância muito maior, levando aproximadamente 5 anos e 200 dias para completar uma volta ao redor da estrela. Próxima C está muito além da linha de gelo do sistema, o que o torna um deserto congelado e escuro,
possivelmente cercado por anéis de poeira e gelo, longe do calor e da fúria das erupções estelares. A descoberta de Próxima C foi um desafio técnico imenso, pois ele exerce uma força gravitacional muito pequena sobre a estrela devido à sua distância. Sua presença sugere que o sistema de Próxima Centauri é muito mais complexo e dinâmico do que se imaginava inicialmente. Ele levanta questões sobre como planetas tão grandes se formam ao redor de estrelas tão pequenas. Para os futuros colonos humanos, Próxima C poderia servir como uma fonte valiosa de recursos voláteis, como gelo de água e gases, funcionando como um posto avançado de reabastecimento nas fronteiras geladas do sistema, longe da zona de perigo da radiação central. Mas a surpresa mais recente veio em 2022, com a detecção de Próxima Centauri D. Este planeta é um dos exoplanetas mais leves já encontrados, possuindo apenas 1/4 da massa da Terra, ou seja, cerca de 2 vezes a massa de Marte. Ele orbita a estrela em uma distância suicida, completando uma volta inteira em apenas 5 dias e 2 horas. Próxima D é um mundo infernal, castigado pelo calor intenso e pela radiação direta, orbitando entre estrela e o planeta B. Sua descoberta prova que nossa tecnologia de detecção está ficando tão sensível que podemos encontrar mundos minúsculos em órbitas apertadas, revelando que Próxima Centauri possui um sistema planetário densamente povoado. Ter 3 planetas conhecidos em um sistema tão próximo nos dá uma oportunidade única de estudar a formação planetária comparada. Temos um mundo infernal, D, um mundo potencialmente habitável, B, e um gigante gelado, C. Essa diversidade em um único sistema de anã vermelha é um tesouro de informações. Ela nos mostra que mesmo as estrelas mais humildes da galáxia podem ser arquitetas de sistemas solares complexos e variados. Próxima Centauri não é apenas uma vizinha silenciosa, ela é a governante de um pequeno império de mundos que estão apenas esperando por nossa chegada para revelarem seus segredos geológicos, e quem sabe, biológicos. Para alcançarmos Próxima Centauri com a tecnologia atual de propulsão química, precisaríamos de uma viagem de 70.000 anos, o que tornaria qualquer missão tripulada uma impossibilidade biológica. No entanto, em 2016, o projeto Breakthrough Starshot, apoiado por nomes como Stephen Hawking e Yuri Milner, propôs uma solução radical: a propulsão por luz. Em vez de naves imensas e pesadas, a ideia é enviar uma frota de milhares de Starships, sondas do tamanho de um selo postal, pesando apenas alguns gramas, equipadas com câmeras, sensores e velas de luz ultrafinas. Essas velas seriam impulsionadas por um gigantesco conjunto de lasers na Terra, com uma potência combinada de 100 gigawatts, empurrando as sondas a velocidades inimagináveis. O objetivo é atingir 20% da velocidade da luz, ou seja, cerca de 60.000 km por segundo. Nessa velocidade, a frota de sondas cruzaria o abismo interestelar e chegaria ao sistema de Próxima Centauri em apenas 20 anos. Após a chegada, as sondas enviariam fotos de alta resolução de Próxima B e dados sobre sua atmosfera via laser. O sinal levaria mais 4,24 anos para viajar de volta até nós. Isso significa que, se lançássemos a missão hoje, poderíamos ter a prova definitiva de vida em outro sistema solar em menos de 3 décadas. É a primeira vez na história que o destino interestelar deixou de ser uma fantasia teórica para se tornar um projeto de engenharia com um cronograma humano. Os desafios, contudo, são colossais. A essa velocidade, o choque com um simples grão de poeira cósmica teria a energia de uma explosão de TNT, o que exige que as sondas sejam enviadas em grande número para que pelo menos algumas sobrevivam ao trajeto. Além disso, focar um feixe de laser na Terra com precisão milimétrica em uma vela a milhões de quilômetros de distância exige avanços em ótica adaptativa que ainda estamos desenvolvendo em 2026. No entanto, a recompensa é o santo graal da exploração, a primeira imagem real da superfície de um mundo alienígena, permitindo-nos ver se as nuvens de Próxima B escondem oceanos azuis ou desertos de rocha avermelhada. Além do Starshot, existem propostas de motores de fusão nuclear e velas magnéticas que poderiam, no futuro, levar humanos ao sistema. Próxima Centauri é o alvo perfeito para testar nossa maturidade tecnológica. Se conseguirmos atravessar o vazio de 4 anos-luz, provaremos que a humanidade não é uma espécie prisioneira de um único sol, mas uma civilização capaz de navegar no Oceano Galáctico. A jornada para nossa vizinha é o rito de passagem necessário para nos tornarmos uma espécie galáctica, transformando a ponte de luz entre o Sol e Próxima no caminho mais importante já trilhado por nossa inteligência. Embora Próxima Centauri seja pequena e, às vezes, violenta, ela possui um trunfo que o nosso Sol nunca terá:
a imortalidade relativa. Estrelas como o Sol queimam seu combustível de forma rápida e morrem em cerca de 10 bilhões de anos. Atualmente, o Sol já viveu metade de sua vida. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele se expandirá em uma gigante vermelha, engolindo a Terra e transformando o sistema solar em cinzas. Já as anãs vermelhas como Próxima são econômicas ao extremo. Elas consomem seu hidrogênio tão lentamente que sua expectativa de vida é medida em trilhões de anos. Quando o Sol for apenas uma anã branca fria e todas as estrelas brilhantes da Via Láctea tiverem se apagado, Próxima Centauri ainda estará lá, brilhando com sua luz carmesim. Isso transforma o sistema de Próxima no refúgio final para a vida. Daqui a bilhões de anos, se a humanidade ou nossos descendentes ainda existirem, a migração para Próxima Centauri não será apenas uma questão de curiosidade, mas de sobrevivência biológica básica. Ela é o bote salva-vidas do nosso setor da galáxia. Orbitar uma estrela que brilha por 4 trilhões de anos oferece uma estabilidade que nenhuma outra classe de astro pode proporcionar. Próxima B, com seu Sol eterno no horizonte, poderia ser o lar da consciência humana por um período de tempo que faz toda a história da Terra parecer um breve piscar de olhos. Refletir sobre o futuro de Próxima nos obriga a pensar em escalas de tempo cósmicas. Enquanto nos preocupamos com crises que duram décadas, a pequena anã vermelha ao lado está silenciosamente preparando o cenário para o último ato da vida no universo. Ela é a prova de que a grandeza não vem do tamanho ou do brilho, mas da persistência. Próxima Centauri sobreviverá a impérios, galáxias e até o nascimento de novas estrelas. Ela é a guardiã do tempo profundo, esperando pacientemente pelo momento em que seremos sábios e velozes o suficiente para bater à sua porta e pedir abrigo sob sua luz avermelhada. O nosso vínculo com Próxima é um lembrete da nossa interconexão com o cosmos. Ela é a nossa irmã mais nova na idade, mas será a nossa anciã protetora no futuro remoto. Estudar Próxima Centauri hoje é olhar para o porto seguro de amanhã. O brilho fraco que mal conseguimos detectar com telescópios é, na verdade, a luz de um farol que guiará a humanidade através das eras sombrias que virão quando o sistema solar chegar ao fim. Ela não é apenas um ponto no céu, ela é o destino final de uma linhagem que começou em poças de água na Terra e que terminará, talvez, sob o céu magenta de um mundo de anã vermelha. Próxima Centauri é muito mais do que uma estrela pequena e invisível a olho nu. Ela é um sistema triplo complexo, um motor de erupções magnéticas violentas e a governante de pelo menos 3 mundos fascinantes, incluindo o rochoso e misterioso Próxima B. Ela representa o primeiro degrau de uma escada que nos levará para além do horizonte solar, desafiando nossa física, nossa engenharia e nossa imaginação. A jornada para Próxima é a prova de que a nossa curiosidade não conhece fronteiras. Seja através de sondas impulsionadas por laser ou de futuras naves de fusão, o caminho para o Centauro é o caminho para o nosso próprio futuro. Ao olharmos para aquela luz carmesim, não vemos apenas uma estrela. Vemos a promessa de que a história da vida não termina com a morte do Sol. Somos os filhos da luz amarela, mas poderemos ser os herdeiros do brilho vermelho. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração interestelar. Se você sentiu a vertigem de saber que estamos a apenas 4 anos-luz de um novo mundo, saiba que essa sensação é o motor que nos levará até lá. Continue olhando para cima, continue questionando a vastidão e lembre-se, a estrela mais próxima é apenas o começo da nossa caminhada. Até a próxima fronteira, no além do infinito.